Cada ser humano carrega consigo um karma, do qual precisa se libertar. Caso contrário, não poderá ascender às esferas mais elevadas, nem retornar à sua pátria espiritual. As suas contínuas peregrinações pela materialidade do além e do aquém oferecem a oportunidade para essa libertação, uma chance que ele só precisa aproveitar. Essa jornada, através da materialidade, com suas múltiplas encarnações, constitui uma existência única. Após sua passagem pela Terra, quando se sobrecarregou com um karma, o ser humano culpado não permanece apenas nas regiões fino-materiais do além. Ele também retorna à Terra repetidas vezes por meio de novas encarnações. Assim, a pergunta pelo porquê da existência terrena recebe enfim sua resposta completa. Depois do pecado original, o propósito dessa existência passou a ser proporcionar ao ser humano a chance, durante sua peregrinação, de voltar-se para o bem por meio do esclarecimento e da expiação de suas faltas, aproveitando essa oportunidade plenamente. O que o ser humano sofre por meio do destino, sofre como consequência de suas próprias ações, sofre também para reconhecer seus erros e se transformar para o bem. A forma existencial e o ambiente em que nasce são, portanto, simultaneamente auxílio e castigo, embora a palavra castigo não seja totalmente adequada para expressar essa realidade. Isso se evidencia de forma especialmente clara na dissertação de Abdrushim, intitulada O Mistério do Nascimento, da qual desejo citar algumas passagens. Frequentemente, jazem bem distantes as causas que atuam de modo determinante para as conjunturas em que uma alma nascerá, bem como para a época sob cujas influências a criança virá ao mundo terrestre, para que estas então influam sem cessar durante sua peregrinação na Terra, conseguindo exatamente o que se faz mister para a remissão, polimento, eliminação e desenvolvimento dessa alma. Também isso, porém, não acontece unilateralmente apenas à criança, mas os fios se fiam automaticamente, de maneira a se estabelecer também uma ação recíproca no terrenal. Os pais dão ao filho exatamente aquilo de que este precisa para seu desenvolvimento, e de modo inverso, o filho em relação aos pais, seja algo bom ou mal, pois ao desenvolvimento e à elevação pertence também, naturalmente, a libertação do mal pelo seu exaurir, com o que ele será reconhecido como tal e repelido. São aos milhares os fios que coparticipam na determinação de uma encarnação. Há sempre, contudo, também nesses fenômenos da criação, uma justiça sintonizada até as minúcias, que se efetua impelindo para o progresso de todos os implicados nisso. A partir dessas palavras, é possível reconhecer claramente que o ser humano, em conformidade com a lei da reciprocidade, ao reencarnar vai para o lugar onde essa lei o conduz, onde tem a oportunidade de resgatar seu karma e retomar o caminho ascendente rumo à luz, a sua pátria espiritual, caminho do qual se desviou por sua própria culpa. Disso se conclui que não há injustiça nos nascimentos, mesmo quando as circunstâncias em que uma pessoa nasce parecem difíceis ou desfavoráveis. Por isso, cada ser humano deve aceitar com serenidade o seu destino, reconhecendo que ele próprio criou, em uma existência anterior, as condições de vida de sua atual encarnação, e deve estar consciente de que justamente essa aparente injustiça, a diferença e as dificuldades, pode oferecer-lhe a oportunidade de resgatar seu karma. Quero apenas mencionar brevemente que cada encarnação oferece ao ser humano novas possibilidades de ascensão, mesmo que ele tenha caído profundamente em uma vida anterior e até assumido nova culpa. Além disso, essa oportunidade de ascender é mais facilmente aproveitável na Terra do que no além. A razão para isso está no fato de que a matéria grosseira da Terra, por ser mais densa e pesada, impede que a intuição do ser humano se transforme imediatamente em vivência e, assim, em realidade. O caminho entre a intuição profunda e a ação externa é mais longo, o que amplia a possibilidade de refletir, alcançar o bom senso e, com isso, modificar-se, desenvolvendo-se e amadurecendo para o bem.
Além disso, a vida terrena oferece duas possibilidades particularmente favoráveis para o reconhecimento da verdade e a retomada do caminho correto: o desenvolvimento da força sexual e o amor. A reencarnação, por fim, é o maior auxílio concedido ao ser humano sobrecarregado de culpa. Ela representa um castigo apenas na medida em que permite que ele sofra as consequências, segundo as leis, que ele mesmo atraiu por meio de seu comportamento equivocado. No entanto, não se trata de um castigo no sentido de uma penitência arbitrária ou imposta de forma capciosa. Por isso, já ressaltei desde o início que a palavra castigo não é totalmente adequada quando consideramos seu uso comum na língua. As formas e as circunstâncias da vida exterior não são efeitos de um destino injusto, mas sim consequências justas do próprio agir, conforme as leis. Como então se explicam as diferenças nas particularidades interiores e nas formações de caráter? Estaria justificada a ideia comum a muitas pessoas de que não podem ser responsabilizadas pelas circunstâncias em que nasceram? Não, essa concepção é totalmente equivocada, falsa e prejudicial. Ela impede a pessoa de reconhecer seus próprios erros, de superá-los e assim de cumprir o verdadeiro propósito de sua existência terrena. Já observamos que desde o princípio, o ser humano recebeu a missão de desenvolver as capacidades puras e nobres que traz em si. Contudo, ao cultivar de forma unilateral o intelecto, desviou-se do caminho simples e reto desse desenvolvimento. Foi assim que surgiram características impuras e pouco nobres que se desenvolveram progressivamente em oposição à luz. Agora, cada ser humano precisa, antes de tudo, reconhecê-las, enfrentá-las e eliminá-las por completo. Somente então, ele estabelecerá a base para um novo início, o desenvolvimento de qualidades puras e nobres, que podem conduzi-lo à luz. Entretanto, cada ser humano adquiriu essas características impuras e pouco nobres, portanto, negativas, de forma espontânea, por responsabilidade estritamente pessoal. Uns desenvolveram certas falhas, outros, falhas distintas. Assim, formaram-se as diferentes propriedades que se devem considerar como traços espirituais desse indivíduo. O espírito humano carrega essas características tanto no aquém quanto no além, até reconhecer-las e abandoná-las. Assim, ao reencarnar, o ser humano já nasce na Terra, trazendo suas particularidades pessoais, proporcionais ao grau de amadurecimento alcançado até então, ao longo de seu percurso pelas diversas camadas da materialidade, e coerentes com a própria espécie interior que ele formou segundo seus desejos e sua vontade. Suas aptidões, qualidades e falhas de natureza anímica, ou, mais precisamente, espiritual, não são herdadas, mas aderem ao seu espírito de forma estritamente pessoal. Trata-se, pois, de algo estritamente pessoal, não de um legado recebido dos antepassados, já que não existe herança espiritual. Nenhum ser humano consegue ceder sequer um grão de seu espírito vivo a outro. Por isso, nenhum filho pode agradecer aos pais por alguma aptidão espiritual, nem culpá-los por seus erros. Uma herança espiritual seria um ato arbitrário ou fruto do acaso, algo inadmissível dentro da perfeição das leis da criação. Quando os filhos apresentam características anímicas semelhantes às dos pais, isso se explica pela força de atração da igual espécie que atua no momento da encarnação. O espírito que chega à Terra é atraído por aqueles que lhe são afins, a fim de reconhecer, por meio deles, os próprios erros. A diversidade das características interiores e da formação do caráter do ser humano terreno não é, portanto, fruto de um destino arbitrário ou de uma casualidade injusta, mas resulta claramente do comportamento distinto de cada espírito humano individual. Como se trata de erros e características adquiridos por ele próprio, é errado conformar-se com o destino que produziu. Pelo contrário, cada ser humano deve, com vontade firme e utilizando toda a sua força, aproveitar a vida terrena e as oportunidades que se lhe oferecem para combater e superar as falhas e traços de caráter que não são bons. De forma clara e enfática,
deve-se destacar que toda dúvida sobre a justiça de Deus, causada pela observação da diferença entre os seres humanos e seus destinos, é completamente equivocada. Isso porque todas as leis da criação atuam de maneira severa, lógica e perfeita, em plena justiça. Ao final desta observação, desejo apenas destacar o quão revolucionária é a doutrina da reencarnação para o entendimento humano e para a compreensão profunda de todos os problemas da vida terrena, quando a refletimos atentamente até seus últimos detalhes. O ser humano, em geral, não tem conhecimento de suas encarnações passadas, mas é justamente essa incerteza e desconhecimento que o obrigam a se empenhar diligentemente em todas as situações da vida terrena, tratando cada momento de forma real e séria. Afinal, somente o que foi realmente vivido permanece como aprendizado para o ser humano, conduzindo ao autoconhecimento e beneficiando seu amadurecimento. Assim, ele pode abandonar seus erros, aqueles que se apegaram a ele, e cumprir o propósito de sua existência terrena. Também, como condição para um amadurecimento mais profundo, é necessário que cada ser humano traga consigo a inconsciência de sua existência terrena anterior e o afastamento da compreensão que antes possuía sobre ela. Pois nem o nobre, nem o humilde, nem o rico, nem o pobre, nem o senhor, nem o servo, nem o rei, nem o mendigo, sabem se não ocuparam, numa vida passada, exatamente a posição oposta à que tem hoje. Quem não liberta esse pensamento da vaidade, da arrogância e da presunção, bem como do descontentamento e da inveja, não pode ser ajudado. Mas quem compreende corretamente essas relações, saberá situar-se no ambiente em que vive agora, cumprindo tudo o que ele lhe exige, e ele aceitará a si mesmo e ao seu destino como aquilo que de fato são, a consequência de suas próprias ações, dentro do cumprimento cheio de sentido das leis da criação. Fem.